Boa noite, terça-feira, 13 de setembro. Hoje vamos falar das ocupações em áreas bauruenses por movimentos sociais que lutam por moradias. O Ministério Público Estadual tem acompanhado a situação e a gente recebe o promotor de justiça Henrique Varonês para explicar o que pode ser feito para resolver o problema. Você vai ver também. Comércio varejista registra queda, mas setores como de cosméticos vão na contramão e aumentam vendas. Diretoria do Noroeste ameaça fechar as portas do clube se a prefeitura não aumentar o valor pago pelo aluguel do ginásio Panela de Pressão. Esporte como lazer. Moradores do Parque Colina Verde pedem melhorias em Campinho para jogar futebol. O comércio varejista tem registrado seguidas quedas desde o início do ano, mas o último levantamento da FEComércio revela surpresas. O setor de cosméticos, por exemplo, teve um aumento nas vendas de cerca de 20%. Por outro lado, vários segmentos caíram. O que mais sentiu foi o das lojas de material de construção. Esta loja de materiais de construção existe desde os anos 90. O negócio foi crescendo aos poucos e hoje conta com 2 unidades na cidade. Por causa do sucesso nas vendas e para superar a concorrência, o Heriberto, proprietário da loja, investiu em estrutura para atender melhor o cliente. Em 2014, a empresa já tinha 11 caminhões para fazer a entrega das compras. Mas nos últimos meses, quase metade da frota está parada na garagem. Isso porque as vendas do setor não param de cair. No meu setor, o que a gente sentiu uma faixa de 40%, que é exorbitante, né? Por conta da queda, o Heriberto precisou cortar funcionários e pôr alguns caminhões à venda. Ele diz que a falta de crédito imobiliário faz os clientes mudarem seus hábitos de consumo. O cliente hoje está muito mais se programando, comprando, até em compras mais miúdas, né? Começa uma construção, já não faz aquela compra pensando no total, já vai comprando em frações, né? O setor de materiais de construção foi o que mais apresentou queda de faturamento na região de Bauru. Segundo dados da FEComércio, houve uma redução de 17,5% no acumulado de 2016. Mas outros segmentos conseguiram ter bons resultados. O setor de farmácias e perfumarias foi o que mais se destacou neste ano. Comparando o mês de maio de 2016 com o mesmo período do ano passado, o segmento apresentou aumento de 21,1%. Mesmo com os preços mais altos dos produtos de beleza, os consumidores não abrem mão de cuidar da aparência. Vou dando um jeitinho, apertando ali, apertando aqui, né? Deixo às vezes, de ir no cabeleireiro, essas coisas, para poder comprar, né? Porque hoje não tá barato não, né? Deixar de ir ao salão para se cuidar em casa é uma das razões para as vendas de cosméticos crescerem, apesar de o comércio varejista ter apresentado queda de 2,9% neste ano. Mas o ramo da beleza vem se especializando e criando oportunidades para quem quer investir. Nos últimos meses, essa distribuidora de cosméticos triplicou o número de funcionários. A gente optou por ir na contramão da crise. Nós investimos em força de vendas. Nós tínhamos um quadro de vendedores de 4 vendedores e uma região de 3 milhões de habitantes que a gente atende, que é uma região que circunda o interior do estado de São Paulo. A gente optou por contratar mais pessoas. Então, contratamos mais mão de obra na rua e isso a gente conseguiu fazer uma clientela maior. Apesar dos altos e baixos nesses 21 anos de atuação, o Hudson explica que é necessário planejar e aproveitar essas oportunidades. As pessoas que, quando perdem um emprego ou são investidores que saem de um trabalho que teve por muitos anos e tem um dinheiro a investir, como o crescimento é sempre... Os cosméticos vêm crescendo, a pessoa acha ali um porto seguro para investir o seu dinheiro. Eu acredito que isso também mantém. E as pessoas que saem dos seus empregos assalariados e querem ganhar mais, então ela opta por abrir um salão, por abrir uma barbearia.
Uma frente fria passa pelo litoral do estado de São Paulo nesta quarta-feira e aumenta a nebulosidade nas regiões sul e leste, podendo causar chuvas fracas. Em Bauru, o sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuvas. Agora a umidade do ar está baixa, em 25%. Os ventos sopram a 14 km por hora. Hoje a temperatura mínima ficou em 20 e a máxima chegou aos 33 graus. Para amanhã, os termômetros devem variar entre 18 e 35 graus. No dia da eleição, você tem algumas proibições. Por exemplo, fazer manifestações políticas nos locais de votação. Distribuir santinhos, fazer boca de urna, tudo isso é proibido. Então, quando você vê, se você estiver vendo pessoas distribuindo santinhos nos locais de votação, que é a boca de urna, isso é proibido. Aglomeração de pessoas, você pode até ir votar com uma camiseta do partido, um boneco que represente, mas uma aglomeração de pessoas já pode ser declarada proibido. Então, tudo que tem uma manifestação efetiva de coletividade para voto num determinado candidato está proibido, inclusive pesquisas de boca de urna claras, né? Depois do intervalo, tem um impasse entre o Esporte Clube Noroeste e a Prefeitura de Bauru. A direção do time ameaça fechar as portas se o município não aumentar o valor oferecido pela panela de pressão. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente fala agora da queda de braço entre o Noroeste e a Prefeitura de Bauru. O clube ameaça fechar as portas do ginásio e de todo o complexo esportivo caso o governo municipal não reavalie o valor oferecido pelo aluguel do ginásio Panela de Pressão. Os gastos do Noroeste com acordos trabalhistas e impostos chegam a R$100 mil por mês. Parte do valor que arca com essas dívidas vem do aluguel do ginásio Panela de Pressão para a Prefeitura. O problema é que o contrato assinado em 2011 terminou no início deste ano e a renovação ainda não foi feita. Isso porque a nova quantia oferecida pela Prefeitura é considerada injusta pela diretoria do clube. Segundo o vice-presidente, caso o valor não seja revisto, o complexo esportivo pode ter as portas fechadas. A Prefeitura reavaliou o valor do aluguel, veio com valor assim de queda em torno de 19, 20 que pagava, que ia pagar 15. E segundo o presidente, ele falou que na sexta-feira, dia 16, se não resolver, a gente vai ter que partir para esse lado aí. A decisão de fechar o complexo causaria impacto direto no cenário esportivo do município. Atualmente, tanto o Bauru Basquete quanto o Vôlei Bauru utilizam a panela de pressão para treinos e jogos oficiais. Quero crer que não vão tomar uma atitude deste nível, que vai trazer um prejuízo enorme, né, para toda a coletividade do esporte bauruense. Quero acreditar que eles não vão tomar uma medida desse nível. Mas a nossa função é estar pensando numa segunda situação, numa alternativa para caso isso se concretize. Apesar de a negociação se arrastar desde março, o secretário municipal de esportes acredita que vai ser possível chegar em um acordo e renovar o contrato, mas não concorda que o aumento do aluguel seja uma saída justa. Fizemos uma primeira avaliação em função do término do contrato, foi apresentado a eles e, por pedido deles, né, houve uma nova avaliação. Isso quer queira, quer não queira, demanda um pouco de tempo. Então nós estamos aguardando, conversei com o presidente Estevão ontem, para que a gente sente, né, se reúna, para que a gente possa tomar uma decisão que não seja o fechamento. Outra possibilidade seria a Prefeitura assumir as dívidas do Noroeste em troca de todo o complexo esportivo, avaliado em cerca de R$40 milhões. Todas as possibilidades que porventura vierem a existir para que a gente possa ter um desfecho bacana, elas estão abertas, mas porém precisamos sentar e discutir juridicamente, legalmente, justamente para que a gente não tenha qualquer tipo de impedimento ou contestação amanhã ou depois, a partir do momento em que for efetivado essa solução, digamos assim.
Tanto o bloqueio do complexo quanto o repasse de toda a infraestrutura noroestina para a prefeitura dividem opiniões. O diretor da torcida organizada Sangue Rubro é a favor do fechamento temporário em busca de um maior investimento. O Noroeste, nesse momento, no esporte bauruense, é o primo pobre. Agora, esse fechamento talvez seja provisório e para isso também dar uma analisada na situação e colaborar, porque se o esporte é tudo pela cidade, então está na hora de eles olhar pelo Noroeste também. O Noroeste faz parte desse pacote aí. Já o vice-presidente da Associação Avante Rubro acredita que existem outras formas de solucionar as dívidas. Eu acho assim que o Noroeste, se não foi viabilizado o contrato de aluguel com a prefeitura, com a CEMEL, o Noroeste devia viabilizar o contrato de aluguel com o basquete e com o vôlei diretamente. Eu sou contra essa medida que o Noroeste quer fazer em passar o complexo para a prefeitura, porque é um bem que foi conquistado pelos noroestinos, pelos ferroviários que construíram isso aqui. E o Noroeste vai passar de mão beijada para a prefeitura? E olha, a falta de recursos para a prática de esporte é geral. No extremo norte de Bauru, a população pede melhorias num campinho de terra batida para jogar futebol nos momentos de lazer. Este campinho é um dos únicos espaços públicos de lazer no Parque Colina Verde. Apesar da estrutura precária, crianças e adolescentes usam o local diariamente. Na tentativa de aumentar a segurança, os próprios moradores fizeram algumas adaptações, mas ainda não é o suficiente. Dá mais de 1.000 crianças aqui no bairro. Só que esse pessoal não tem para onde ir, né? E a única solução é esse campinho que tem aqui, o único espaço, e com a marginal passando agora ao lado desse campinho, a bola ia muito para a rua, né? Apesar que continua indo, mais menos. E veio um pessoal com um tratorzinho, acabou nivelando o campo, que era desnivelado aqui, certo? Mas ficou a terra. A proximidade com a rodovia Cesário José de Castilho, que liga Bauru à Arealva, e a falta de cercado no campo é o principal problema. Quem usa o espaço conhece os perigos que corre. A gente precisava mesmo era de alguém para fechar as laterais todas, porque a bola cai na pista, a gente tem que buscar, que nem já marcou o campeonato, a gente perdeu bola, a bola cai aqui do lado na horta comunitária, entende? É difícil. Outra reivindicação dos usuários é a melhora do solo do campinho, que hoje é coberto de terra. Precisava trocar essa areia e colocar um gramado que ficava mais fácil, né? Cada poeira que tá indo na casa dos vizinhos, né? Nos carros. Até eu tô ficando meio doente por causa dessa poeira aí. É a terra também o que incomoda quem mora próximo ao local. É muita poeira demais, mas prejudica as crianças também, né? Essa poeira, para dar uma pneumonia, uma bronquite alérgica, é daqui para ali. O presidente da Associação de Moradores do bairro conta que já solicitou uma colaboração da prefeitura, mas até agora nenhuma melhoria foi realizada. A gente já fez contato com o secretário de esportes, né? Ele veio aqui, o primeiro, em janeiro, né? Ele prometeu fazer uma melhoria aqui para as crianças, só que até hoje não voltou mais. A gente fez contato com outro também, né? Ele veio aqui, viu, ficou de pensar, disse que tá tudo em crise hoje, né? Então, se a gente não puder com a prefeitura, a gente queria contar aí com o comércio, com a indústria local, né? Nós questionamos a Prefeitura sobre o campinho. Em nota, a Secretaria Municipal de Esportes informou que, no momento, as equipes da ACEMEL trabalham na revitalização do estádio distrital Edson Pereira Leite, na Vila São Francisco, e que só depois será feita uma avaliação das condições do campinho do Colina Verde. No próximo bloco, vamos conversar com o promotor de justiça Henrique Varonês sobre as ocupações de áreas de Bauru por movimentos sociais que querem construir casas. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos e a gente fala agora sobre a situação de pouco mais de 4.000 famílias de movimentos sociais que ocupam lotes em diferentes áreas de Bauru em busca de terras para a construção de moradias. O Ministério Público Estadual acompanha o caso e sobre esse assunto a gente conversa agora com o promotor de justiça Henrique Varonês. Promotor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite.
E essa cerca, hoje são 10 mil famílias, até um pouco mais, né? Mais de pessoas que ocupam essas áreas aqui em Bauru. Além delas viverem sob uma situação precária, é um problema social, mas é também um problema de instabilidade jurídica, né? Para os donos, os proprietários dessas terras. Como que o Ministério Público vem atuando e acompanhando essa situação? A situação hoje, ela é uma situação que demandou do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal a atuação nesse sentido, né? Nós estamos divididos aí porque tem terras da União e do INCRA que estão invadidas e nós temos terras privadas e particulares, né? E da Prefeitura Municipal também invadidas. Então, as terras privadas e as terras que são do município, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para acompanhar estas invasões. Acompanhar tanto no sentido de saber quais são essas áreas, da possibilidade de parcelamento dessas áreas de solo, saber se essas áreas são afeitas à possibilidade de se construir residências nelas e também checar sobre as informações que envolvem o oferecimento dessas áreas por parte dos movimentos aí sociais que estão invadindo, né? Porque eles invadem, eles arrebanham as pessoas e invadem essas terras, ocupam essas terras. E, portanto, o Ministério Público quer saber qual é a dinâmica com que isso tem acontecido. Até porque as informações que nos chegam são de que grande parte dessas famílias são de Bauru. São pessoas que são chamadas pelos movimentos e são da cidade de Bauru. Mas que também nós temos pessoas de fora de Bauru que estão sendo trazidas para Bauru sobre a promessa de que vão ter essas terras para a construção de sua residência no futuro. E muitas das vezes estas promessas não são possíveis em razão do local onde estão essas ocupações. O local, se essas terras podem não ser aptas à construção de residências, então as pessoas vêm chamadas para Bauru para ter o seu local, né, para ter o seu espaço de terra para poder construir sua residência e muitas das vezes neste local não é permitido se construir. Eles alegam, os integrantes desses movimentos sociais, que eles ocupam terras que são de proprietários que devem para o município e eles têm expectativa de que nessa troca, nesse pagamento de dívidas, essa área possa ser desapropriada ou terras do município que não estão sendo usadas. Eles teriam condições de ter acesso a essas informações de forma segura, de ter certeza disso? Eu acho difícil que tenham informações seguras disso. Até porque muitas reintegrações estão sendo dadas tanto para a prefeitura, no que diz respeito às áreas públicas, como também para particulares que tiveram suas áreas invadidas. Então, nesse aspecto, está sendo aí resolvido pela justiça, analisado pela justiça, de que tanto a prefeitura tem o direito de reaver essas terras, porque já tinha uma outra destinação para elas, mesmo que ainda não ocupada efetivamente, mas já tem uma destinação própria para ela, como também as áreas particulares também estão regulares, visto que estão sendo dadas reintegrações para essas pessoas. Então, acho difícil de que tenha uma informação segura e muito forte, no sentido de que essas áreas estão nessas condições que você disse. Quais seriam os critérios? Existem critérios que determinam se uma área pode ser parcelada para uma reforma agrária ou urbana? Sim, primeiro nós temos que dividir a desapropriação para a área, para a reforma agrária e a desapropriação normal. Quando nós falamos de desapropriação para a reforma agrária, primeiro essa gleba tem que ser rural. E ela só pode ser feita pela União. A reforma agrária só é permitida para a União, não é permitida para estados e municípios. E ela tem que ser uma área rural e essa área tem que estar improdutiva. Nesse caso, a União pode desapropriar essa área e pagar mediante títulos públicos e de toda uma forma particular que ela é paga. Quando nós falamos da outra desapropriação, que é a desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social,
Essa desapropriação, ela só pode ser feita mediante prévia e justa indenização. Então, esta área a ser desapropriada para o caso de, eventualmente, se conceder essa área para a moradia urbana, essa área depende de, primeiro, ser declarada de interesse social, interesse de que as pessoas ali venham a residir. Mas ela tem que ser paga mediante justa indenização. Então tem que se fazer todo um processo judicial para se chegar ao valor efetivo dessa área e para se pagar essa área no valor justo dela. Então, acaba-se tendo uma área com um valor muito grande. Pode até ser que nessas áreas estão dívidas sobre ela, mas o encontro de contas entre a dívida e o valor justo dessa área geralmente causa um valor muito grande para ser pago como diferença. E hoje, na atual situação e as informações que nós temos, tanto no nível federal como estadual e também e principalmente municipal, dão conta de que os recursos estão cada vez mais escassos, que o orçamento diminuiu para o ano que vem, que nós estamos aí dentro de um processo de diminuição do dinheiro dos orçamentos e, portanto, essa desapropriação está se tornando cada vez mais inviável em razão da escassez de recursos. Para a gente concluir, hoje houve mais uma audiência e deve sair mais uma nova reintegração de posse de uma dessas áreas ocupadas. Sim, hoje nós tivemos uma reunião pela manhã, onde se tentou um acordo numa área ocupada no Distrito Industrial aqui e não se teve esse acordo. Então está no aguardo da decisão da Fazenda Pública se vai ou não dar a liminar, para que ocorra essa nova desocupação dessa área que foi ocupada por um dos movimentos onde estão 250 famílias. Esse é o cuidado que o Ministério Público quer dar. As pessoas precisam ter muito cuidado em ir para esses movimentos sociais, porque os movimentos são importantes, mas às vezes estas áreas em que estão sendo ocupadas elas não permitem a utilização e, portanto, a pessoa vai até lá e depois tem que sair de lá e vai para algum lugar que não se sabe porque não teve a promessa do seu terreno confirmada. Promotor Henrique Varonese, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Estamos sempre à disposição. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19h, ao vivo. Tchau! Thank you.